E aí, pessoal, quero falar hoje de um tema que é muito polêmico, que é o tema da fala do ministro da Educação, que disse, entre aspas, né, que crianças com deficiências atrapalham o aprendizado dos demais. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês que essa é uma pauta que a gente tem como prioritária no nosso mandato, que é a pauta dos deficientes e das pessoas com doenças raras. Mas eu quero falar com vocês que antes da gente opinar sobre isso, eu quero que vocês ouçam a fala do ministro. Até porque eu acho muito importante que antes da gente fazer qualquer tipo de análise e de juízo de valor, seria importante a gente recorrer à fonte primária, que é a declaração do ministro da Educação, para que depois nós possamos comentar de uma maneira mais apropriada. Uma das coisas que eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi, em primeiro lugar, a divulgação, né, que o ministro da Educação disse que crianças com deficiências atrapalham o aprendizado dos demais. Eu quis, antes de tudo, antes de fazer esse vídeo aqui para vocês, ouvir o próprio ministro, e aí eu achei o vídeo e eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos acompanhar aí. A questão da criança com deficiência, que é uma das questões que passa pelo nosso ministério, ela foi tratada. E eu acho também, por razões mais ideológicas do que técnicas, ela foi rejeitada por um grupo que fez um pouco mais de barulho e o assunto foi levado ao STF. O assunto está lá para análise, porque se julgou que a nossa lei era uma lei excludente, uma lei que não olhava com carinho para os deficientes e suas famílias. Mas, ao contrário, essa lei ela foi feita, a minha secretaria e a minha secretária, professora Hilda, ela enfrentou problemas com seus filhos, com o seu filho. E eu tenho ali na minha equipe da secretaria pessoas que, de fato, tiveram dificuldades com seus filhos. Eu não estou falando de um teórico de livro, estou falando de pessoas que viveram e vivem de uma maneira muito direta essa problemática. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma diretora que é surda, que só se... Quer dizer, nós estamos falando em bilíngue, em sinais, em libras, mas eu tenho uma diretora muito capacitada, que é surda lá nesse grupo. Bem, eu quero comentar essa primeira fala aqui do ministro. Ele está falando de uma judicialização de uma legislação. Eu não vou comentar essa legislação, mas eu quero comentar aqui, em primeiro lugar, essa fala dele, que o corpo técnico dele é formado de pessoas que vivenciaram a questão da criança com deficiência e que não são só teóricos, ou melhor, ele fala até que eles não são teóricos, não é uma questão teórica. Bem, isso é muito interessante, eu acho importante que as pessoas que falem dessas causas e atuem para resolver esse problema sejam as pessoas que vivenciam, que eu acho muito importante. Por quê? Porque as pessoas que vivenciam, elas sentem o problema de uma maneira mais direta. Mas veja só, eu não concordo com essa ideia de que só está no nível da teoria. As pessoas que fazem teoria, elas não fazem teoria sem observar a prática. Obviamente que a gente precisa também, né, fazer essa distinção para que a gente também não caia em um reducionismo de achar que as pesquisas e os teóricos são pessoas inúteis. Isso gera, né, um outro tipo de problema. Agora, de fato, é muito importante que as pessoas que tratem da temática com uma experiência própria, com a vivência. É importante a gente equilibrar isso. Por quê? Porque, de fato, muitas vezes, o mundo ideal projetado na lei não é possível de ser alcançado e aquelas pessoas que vivenciam o problema podem dar soluções muito mais criativas e simples para as suas vivências. Uma coisa que eu observo muito na política, pessoal, são pessoas que são soluções muito complexas, quando o que as pessoas querem são soluções simples. Agora vejamos o restante da fala do ministro. Agora, como fazer?
Eu acho que foi feito num passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficientes. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi, eu chego, ouvi... Olha só, gente, aí vamos lá. Eu acho que quando a gente ouve o ministro, e aqui é sem nenhuma defesa partidária, né? Quando a gente ouve o ministro, eu acho que ele está se referindo a uma outra coisa, né? Ele não está se referindo, e ele coloca isso entre aspas, né? Atrapalha. Eu acho que, de certa forma, a gente precisa pensar melhor sobre essa fala. Veja bem, o ministro está fazendo uma crítica a uma ideia de colocar as crianças com deficiência sem nenhum equipamento. Onde é que está, na minha opinião, o equívoco da fala do ministro? Em primeiro lugar, essa ideia do inclusivismo, né, que a gente coloca a criança de qualquer forma. E a ideia de que a criança com deficiência, ainda que ele tenha falado com um certo cuidado, a palavra atrapalha. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar a ideia da educação como elemento cognitivo somente, né? A gente tem que desvincular isso do conteúdo. Se a educação, em algum momento, ela passou pela ideia do conteúdo, né, que são as escolas, especialmente as escolas construtivistas, ela não faz mais sentido essa ideia. Desculpa, gente. As escolas cognitivistas, né, as escolas que voltavam para a cognição. Isso não faz mais sentido onde que a gente vive atualmente. Por quê? É óbvio que o conteúdo é muito importante, mas o conteúdo ele consegue ser apropriado por outros métodos. E a sala de aula ela precisa ser, de alguma forma, a vivência da sociedade. Uma das coisas que eu e minha esposa nos preocupamos muito é com a ideia de uma educação que seja desconectado da realidade. E o mais curioso é que ele, lá no início da fala, ele faz uma crítica à ideia somente da teoria, né? Sem a conexão com a prática. Porque a sociedade é exatamente isso. São pessoas com habilidades, com percepções diferentes, que juntas têm que construir a sociedade, né? Eu acho que a fala dele peca até por um capacitismo. Veja bem, eu não estou vendo uma má-fé na fala dele, né? Eu não estou vendo um preconceito. Eu estou vendo na fala dele e estou enxergando na fala dele, na verdade, uma fala de um viés de pensamento muito pouco contemporâneo e um pensamento tradicional, né? De que a criança precisa atingir um conteúdo racional, específico, como se esse conteúdo, né, fosse algo que a gente pudesse colocar ali dentro de 4 linhas e desprezasse as outras habilidades que hoje está muito em voga no mercado, né, que são as soft skills. Lidar com isso, né, lidar com as diferenças, lidar com pessoas que têm deficiência, entender a potencialidade delas, o que vai permitir que a criança que vive com aquela criança com deficiência vai desenvolver outras habilidades. Agora, a gente também não pode desconectar de uma coisa que ele fala que é muito importante, né? Da preparação da escola. Muitas vezes o professor ele não está preparado, mas veja bem, não é que ele não está preparado cognitivamente. Cognitivamente ele está preparado, mas muitas vezes está sem um preparo e uma capacitação da melhor forma de aproveitar essas relações de diversidade. Eu
relata um caso, né? A gente tem um caso em que uma criança com síndrome de Down entrou na natação e algumas mães reclamaram que as crianças estavam sem aprender a nadar porque a criança com síndrome de Down, ela demandava, né, uma atenção e ela tirava a atenção do exercício para a movimentação dela e das outras crianças. E eu e minha esposa defendemos a ideia da pessoa estar ali, né, daquela criança com síndrome de Down, porque ia ser um processo mais lento do aprendizado técnico da natação, para uma criança que não precisa aprender esse conhecimento técnico naquele momento, mas seria uma oportunidade de aprender uma outra técnica, que é lidar dentro de um ambiente em que você está nadando com movimentações diferentes de uma movimentação normal, de uma movimentação calma, né, como se não houvesse turbulência. Para nós era muito importante que a Clara vivenciasse esse momento, porque era um momento em que ela também ia desenvolver uma técnica corporal, uma técnica de empatia, uma técnica da relação. A questão, eu falo mais uma vez, a questão cognitiva, ela pode ser melhor explorada até nesses contextos. Então, vamos continuar aí, o vídeo já está encerrando. Eu estou inclinando aqui porque eu estou vendo onde é que está o play. Atenção dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto salas de recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Bem, ele dá uma proposta, né? Eu quero voltar aqui e falar com vocês. Ele dá uma proposta em que as famílias, né, fariam essa educação em casa, as escolas teriam espaços especializados e não compartilhados. Eu acho que essa visão não é uma visão adequada desse problema. Eu acho importante ter salas de recurso para algumas habilidades que são específicas, mas nós precisamos dos ambientes compartilhados, porque a criança com deficiência ela não atrapalha, ela vai colocar no aprendizado uma nova característica que vai ter que ser desenvolvida pelas crianças que não têm deficiência, que é lidar com essas restrições motoras, intelectuais, e ao mesmo tempo conseguirem se desenvolver. Bem, concluindo, né, eu acredito que o ministro foi de alguma forma, se expressou muito mal, né? Se expressou num pensamento que a gente não concorda. Por outro lado, eu tenho sempre defendido, quando eu tenho falado dessas causas de direitos civis e de minorias e causas de inclusão, que a gente também precisa ter um cuidado para não criar uma revanche, porque as pessoas estão aprendendo. Eu sempre falo assim, eu estou aprendendo, porque a gente naturalmente, ordinariamente, né, nós somos formados com capacitismo, né, a ideia de expressões equivocadas, de uma linguagem equivocada, de um comportamento equivocado, de uma empatia equivocada. Então, nós precisamos aprender. Então, a disposição de aprender não quer dizer a disposição que a gente vai errar. Então, eu acho que isso, a gente também precisa ser menos, né, revanchista nessa questão, mas, por outro lado, eu acho que essa fala do ministro, ela demonstra, de certa forma, um viés ainda muito, um viés ultrapassado, que naquele tempo poderia ser, há mais tempo atrás, poderia ser o correto, mas que precisava de do ministro da Educação, uma adequação maior, mas uma atualização. Mas eu quero deixar bem claro aqui também, que eu acho que do jeito que as manchetes divulgaram, não faz jus a todo o contexto, né? Dando uma ideia de uma visão muito mais grotesca do que o ministro colocou. O que o ministro está falando é de uma visão específica, de uma metodologia específica que não é a minha, que não é a que eu defendo, que não é, a meu ver, contemporânea, mas, ao mesmo tempo, não me parece que ele tenha falado isso de um ponto de vista meramente preconceituoso.
Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhe, comente e curtam, beleza?